E essa semana que passou, gente, mas era notícia de acidente, tragédia, era um festival de tensão e tensão e tensão e tensão e tensão no ar. Isso está acontecendo porque a gente está finalmente na última semana de um trânsito que está afetando a gente desde o comecinho de outubro. Eu tenho falado muito sobre isso nos vídeos semanais, que é Marte opondo Plutão ou Plutão opondo Marte. E essa semana a gente ainda tem um pouco disso, que talvez dê uma aumentada, porque Marte mudou de signo e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse vídeo. Mas a semana ela vai começar a melhorar um pouco a tensão e depois ela deve escalonar de novo. E a gente deve ficar nesse cansaço ainda por um tempo, mas está acabando. Eu vou dizer, o ano difícil, mas a gente tem mais coisa acontecendo. Tem também Vênus entrando em Capricórnio, que vai trazer uma necessidade de focar a nossa atenção em os nossos relacionamentos. A gente vai entrar no processo de entender melhor quais são as nossas necessidades. É uma semana bastante decisiva para os relacionamentos, porque a gente vai estar bastante questionador, querendo saber mesmo o que está rolando com a gente, se a gente está feliz, se a gente não está, mas eu vou explicar melhor. E aí, para completar esse panorama, a gente tem uma lua cheia em touro, que eu vou falar bastante sobre isso, porque muda bastante toda uma dinâmica que a gente estava vivendo. Então vamos lá! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o horóscopo semanal. Já deixa seu like, comenta comigo como é que tá sendo para você. Eu aconselho muito que você veja os vídeos passados e também quero lembrar para vocês que as previsões com o tarô para todos os signos para novembro já estão no canal, então corre lá para ver. E também eu devo estar fazendo um vídeo específico para Plutão, para essa transição que vai acontecer agora em novembro. Então, toda essa tensão que a gente vem vivenciando e todos esses trânsitos com Plutão, tudo isso é a finalização de um período de pelo menos 18 anos de Plutão em Capricórnio. E eu brinco muito dizendo Capricórnio, comemora! E, aliás, previsão de Capricórnio, dá uma olhada. Outro signo que também vai ter uma grande libertação quando Plutão mudar para Aquário é Câncer, porque se tá aí há 18 anos com essa oposição, 16 ou 18 anos com essa oposição de Plutão no seu Sol, então também comemora! Comemora! Mas vamos lá, então. Já deixou seu like, se inscreveu no canal, faz um comentário, compartilha esse vídeo que eu continuo trazendo essas previsões para vocês, ok? Bom, outra coisa importante dizer, eu não sou uma astróloga flor. Isso quer dizer que eu não vou ficar dourando pílulas. A gente tá vivendo tensão e eu não preciso nem dizer para vocês. Se vocês não aguentam mais abrir as suas redes sociais, só ver problema, meu, o que que foi isso? No aeroporto, gente, aeroporto. E olha que eu tô falando sobre violência, aumento de violência, tudo isso. Então, vai lá ver os vídeos passados. Eu vou deixar no final desse vídeo em algum lugar aqui que aparece, não sei de que lado que é o vídeo para vocês darem uma olhada sobre o que está acontecendo, para vocês irem acompanhando esse trânsito que finalmente está acabando. Mas então, vamos lá, semaninha para a gente focar nos nossos relacionamentos pessoais e amorosos. Amanhã, Vênus entra no signo de Capricórnio. Isso faz com que a gente comece a pensar muito sobre as nossas relações. Coisas do tipo, será que essa relação tem futuro? Será que essa relação está me sugando? Será que eu estou conseguindo impor meus limites ou eu estou só respondendo aos limites das pessoas? Será que eu tenho liberdade na relação ou será que isso está pesado, está desgastado? É quando a gente começa a se ver numa situação e se questionar. A gente vai impor limites, a gente vai realmente questionar, principalmente se o nosso esforço está valendo a pena. O meu gato estava aqui na mesa até agora há pouco e ele balançou o rabo na minha cara antes de eu gravar esse vídeo e agora eu percebi que eu tô com um pelo no nariz. Acho que devia estar preso no piercing. Então,
Será que essa relação tá valendo o meu esforço? Será que essa relação ela tem como se aprofundar? E isso, semana passada a gente já começou a ter essa questão. Os astros, eles são processos gradativos, então assim, as coisas não acontecem inesperadamente, elas vão sendo preparadas. E a gente chega então nessa semana com esse questionamento: meu esforço vale a pena? Essa relação tem como aprofundar? Essa relação tem saída? Tem salvação? E assim, relações do oi sumida é algo que vai ser muito questionado. Relações com pessoas que sempre têm desculpas ou que não nos preenchem também vão ser questionadas. E relações que não têm como se aprofundar, se estabelecer, elas devem ser cortadas ou finalizadas. Vamos dizer que elas estão com os dias contados. Vênus em Capricórnio vai trazer para a gente uma necessidade de pensar mais seriamente também sobre os nossos gastos, como a gente está lidando com os nossos ganhos. E isso é bom nesse final de ano, porque vai ajudar muito a gente não enfiar o pé na jaca, sabe? De gastar dinheiro com viagem, presentes, compras por impulsos. Também tem uma questão de como é a nossa relação com a nossa saúde. Também a gente vai começar a focar um pouco mais em como a gente quer viver, né? Como a gente quer a nossa vida. Então, ajuda a gente, por exemplo, criar rotinas de vida saudável e não estourar, por exemplo, a dieta no final do ano. Tem um quê de preocupação com a própria saúde, com a própria beleza, como é que você quer estar. O que você pode fazer para melhorar o seu corpo físico, a sua estética. E uma coisa que a gente tem que redobrar os cuidados é com a pele. Evitar procedimentos estéticos, usar protetor solar. Se você vai para a praia, tem alergia de mosquito, coisas assim, use repelente, porque tem uma tendência a ter problemas de pele. E assim, procedimentos estéticos, evite se eles não forem absolutamente seguros. Se você vai fazer uma harmonização facial, por exemplo, espera passar um pouco, porque as coisas elas podem dar um pouco errado. Então, assim, se não for uma coisa completamente segura, é bom você adiar. Vênus também vai fazer um aspecto tenso com Netuno. E aí a gente vai experimentar várias sensações de frustração, principalmente porque a gente vai tender a viajar na maionese. Meu filho falaria que viajar na maionese é cringe. Cringe. Mas é isso, a gente vai estar se iludindo, porque Vênus está lidando com o relacionamento, está lidando com como a gente gasta o nosso dinheiro, com o que a gente chama de belo, com o que a gente quer ter perto. E nesse aspecto, com o Netuno, que é um aspecto tenso, faz a gente se enganar, se iludir. Então, a gente pode acabar idealizando pessoas, a gente pode se iludir com alguma compra, com alguma coisa e acabar gastando dinheiro que não deveria e se arrepender. Tem um quê de frustração das nossas expectativas, porque elas vão estar muito elevadas. A gente tende a fantasiar demais quando a gente está sobre aspectos de Netuno. Então, cuidado com o auto-engano, principalmente em se tratando de amor. Então, assim, se conhecer uma pessoa essa semana que é o amor da sua vida, cuidado. A gente tende, nesse aspecto, endeusar pessoas, colocar num pedestal, não ver defeitos, sabe aquelas paixonites agudas? Então, cuidado, 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 porque não necessariamente essa pessoa corresponde a isso. Quando essa influência sair, você vai ver o quanto você estava idealizando. Então, tenha mais pé no chão. E Capricórnio ajuda a gente a ter pé no chão. Então, você pode sim ficar se iludindo, mas em algum pedaço seu você vai questionar, porque o pé no chão de Capricórnio é uma excelente saída para essa autoilusão que a gente vai estar. E também é um momento muito bom para você se conectar espiritualmente, para buscar clareza. Essa conexão com Netuno pode trazer para você insights poderosos. Então, é uma forma da gente lidar
com tudo isso é focando na espiritualidade. Eu já falei muito essa semana sobre essa oposição de Marte com Plutão. Então, essa tensão na semana passada diminuiu um pouco, mas assim, a gente tem que continuar mantendo a cautela. Então, eu aconselho que você veja os vídeos das semanas passadas, porque eu expliquei bastante sobre essa energia e como é que essa energia nos afeta. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, por quê? Porque Marte mudou de signo, ele saiu de Câncer, que estava trazendo muito foco em acidentes domésticos, estava trazendo muita coisa assim. A gente ficou sem luz em casa, muita gente ficou sem luz, um aumento gigante de casos de violência doméstica. Tudo isso vocês podem ir conferindo. Câncer, né? Acidentes em casa, o Lula caiu tomando banho. Tudo isso estava dentro dessa energia, tudo isso que fui falando antes. Só que agora ele está mudando para Leão. A tensão, então, ela vai durar ainda um pouco, porque é como um ciclo, isso vai ficar indo e voltando mais ou menos até o Natal. Então, a gente precisa saber que a gente está pronto para explodir, que a gente vai estar um galinho de briga. Então, se você estiver questionando a sua relação por conta do trânsito de Vênus, lembra que você está meio fora do eixo, porque você está nessa tensão. Todos nós estamos nessa tensão. Então, a gente ainda deve continuar vendo o quê? Aumento de conflitos nas zonas de guerra. Se você acompanha o que está acontecendo no mundo, principalmente nesses focos, você vê que o negócio está cada vez mais tenso, isso vai continuar aumentando, isso vai continuar dando essa tensão, porque isso faz parte da finalização de Plutão, né, em Capricórnio antes de ir para Aquário. A gente vai continuar vendo acidentes, enfim, tem um monte de acidentes que a gente tem visto e a gente vai continuar vendo acidentes notificados. É possível ter um aumento de atentados, conflitos políticos, conflitos por conta de futebol, conflitos onde pessoas têm uma certeza, sabe? E elas lutam por aquilo, mas como dizer, sem parcimônia, sem tranquilidade. E então, na vida cotidiana, a gente vai ver escalonar, porque qualquer coisinha pode virar coisa grande, assim, qualquer discussãozinha, qualquer conflito pode virar uma coisa grande. Então, eu já venho falando, nada de ficar brigando em fila de mercado, brigando no trânsito, evita. Evita se colocar em áreas de risco, em lugares que você sabe que é perigoso, conhecer pessoas que você. Sair com pessoas que você conheceu por aplicativo que você não conhece, ir para lugares que você não conhece direito, que é perigoso, se cuida. Tenha cautela com a sua própria segurança. A gente também está vendo a criminalidade muito ativa. E aí a gente está falando, se você vê o que aconteceu no aeroporto de São Paulo, o aeroporto, gente, o aeroporto. Então, vocês têm noção de como isso está alto, essa criminalidade bombando aí. Então, a gente continua tendo que tomar cuidado com áreas de risco, com pessoas desconhecidas. Lembrando, a gente também vai estar galo de briga. Então, não se descontrolem, porque tudo tende a crescer, a escalonar. Só que Marte, ele estava, então, em Câncer, como eu já falei, trazendo conflitos em casa. Quando ele vai para Leão, ele vai fazer esse mesmo aspecto negativo com Plutão, só que muda um pouco o foco dessa tensão, dessa violência. Então, o que a gente deve começar a ver? Problemas em grandes eventos. Leão tem a ver com brilho, com arte, com sucesso, né? Então, assim, a gente pode ver conflitos, acidentes, brigas, coisas onde shows, cinema, teatro, tudo relacionado à arte, concertos, a gente pode ver coisas ali acontecendo. É um conflito de poder. A energia combativa de Marte em Leão, ela vai bater de frente com a energia de Plutão. Então, assim, disputas por poder no ambiente político e social, elas estão super em foco. Então, é muito possível ter conflitos também no seu ambiente de trabalho, de pessoas disputando por poder. Assim, quanto mais alheio a essa tensão, melhor. Melhor lidar com isso. A gente pode também ver muitas crises econômicas, revoluções sociais, brigas sociais. A voz também toma poder e chega e começa a se impor, isso é um lado bastante positivo.
E às vezes, por meio de tensão, por meio de conflito, por meio de discussão, as catástrofes naturais, elas vão continuar acontecendo. Leonino tem uma, Leão, né, tem uma energia de individualismo. Então, essa energia quando entra em Marte, vai incentivar ainda mais individualismo, busca por reconhecimento pessoal. A gente pode entrar num processo também de encontrar rivais e conflitos onde não existem. Então a gente tem que olhar muito se a gente não vai ficar muito ególatra, se a gente não vai ficar se achando, se a gente não está vendo tensão entre uma pessoa que não existe. Sabe aquela coisa de tipo, eu achei que você estava esquisita, você ficou esquisito, eu fiquei esquisito, todo mundo ficou esquisito e ninguém estava esquisito? Tem uma coisa, mas muito de agressividade, de rivalidade. Então, de repente, você pode estar no seu dia cotidiano de trabalho e começar a se irritar com uma pessoa por nada. Então, cuidado, a gente vai estar com um nível de irritabilidade bem grande. Em nível mais pessoal, a gente vai ter uma energia de transformação interna, porque é uma energia que a gente pode usar para enxergar e superar nossos medos, dar uma certa crise de identidade, sabe? Quem eu seria se não fosse o meu medo? O que me impede de ser quem eu sou? Esses são conflitos que você pode aproveitar e trazer luz a isso durante esse trânsito. Tem que tomar cuidado, a gente vai ficar meio controlador. Isso afeta principalmente pessoas do signo de Leão e pessoas do signo de Capricórnio, porque Plutão está em Capricórnio. Então, Leão e Capricórnio vão ser afetados mais do que as outras pessoas, vamos dizer assim, a não ser que, claro, você tenha coisas marcantes em Leão. Eu tenho Lua em Leão. Então, isso vai pegar pesado aqui comigo também. Ah, eu tenho meio do céu em Capricórnio. Bom, então a sua carreira também vai estar em conflito. É por isso que eu falo que é muito importante fazer um mapa. Porque aí você sabe onde isso afeta você individualmente. Porque essa energia ela é a mesma, mas em cada pessoa vai afetar numa casa diferente. Então, se você, por exemplo, tem Leão na casa 2 que está relacionado a seu dinheiro, ao trabalho, você sabe que os conflitos vão lidar ali na sua área de profissional. Entende? Se é na casa 7, os conflitos vão estar no seu casamento, no seu relacionamento. E é por isso que é importante saber onde cada coisa está. Mas voltando, a gente vai ter um processo interno para a gente, entre aquilo que a gente quer controlar e aquilo que a gente precisa libertar. E também a gente vai ter um grande aumento de confiança e autoestima. Isso é bem bom. Então a gente pode usar isso de uma forma positiva para se vender, para colocar a nossa energia naquilo que a gente quer conquistar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar arrogante e egoísta, que é tipo uma consequência disso e um efeito que pega muita gente. Outra coisa que é bacana, e aí a gente tem que tomar. É bacana, mas afeta o trânsito de Vênus, é exatamente um aumento da nossa libido, da nossa sexualidade. Então, esse trânsito promete experiências sexuais intensas. Só que, como a gente está com um trânsito de alto engano, Netuno com Vênus, a gente pode estar confundindo uma super transa com o amor da sua vida. Pensa assim, eu não vou ficar dando nome para isso, deixa eu sentir isso. Depois eu vejo, porque é muito comum que você tenha essas experiências intensas e aí você acabe achando que essa pessoa é o amor da vida e de repente ela passou pela sua vida para dar prazer, assim como você deu prazer, e é isso. Trazer isso para um relacionamento pode não dar certo, por exemplo. Não saia configurando um relacionamento perfeito com base nessa pele. Mas para quem tá com relacionamento morninho, aquela coisa meio xoxa, de 5 minutinhos para, né, cumprir tabela, é uma época excelente para trazer um fogo para relacionamentos mornos. A libido vai estar bem aumentada, então aproveitar isso para dar aquela acordada, aquela acendida de fogo de paixão de novo nos relacionamentos. Aí a gente na terça-feira, a gente começa a ter uma quadratura entre Mercúrio e Saturno que vai deixar a gente de saco cheio. É uma energia de aborrecimento, de saco cheio, de falta de vontade, de fazer as coisas, de trabalhar, de resolver problema. Ai, que saco! Não aguento mais!
é essa a energia. E também a gente pode experimentar aborrecimentos que colaborem com essa sensação. Uma sensação é o tempo não passa. Sabe quando tipo, parece que a sexta-feira não chega nunca? Sabe que o dia não acaba nunca e que é problema atrás de problema. Isso é uma energia que a gente vai sentir a partir de terça-feira. E assim, questões burocráticas podem dar errado. A gente vai ficar com a impressão de que a coisa não vai acabar nunca. A gente vai ter zero vontade de trabalhar. Então, assim, se você puder flexibilizar sua agenda, é bom. E se você puder colocar coisas prazerosas no meio é bom, porque aí você sabe que, ai, meu, acabou esse trabalho, eu vou sair com. Vou tomar minha cerveja, vou tomar meu vinhozinho, vou sair para correr, vou sair para dançar, vou no cinema, tentar achar coisas agradáveis para fazer, para lidar com essa encheção de saco que vai ser. A gente também vai enfrentar todo tipo de problema com sistemas. Então, sistema de comunicação, queda de internet, de rede social, atrasos em entregas, sistemas em geral fora do ar. Então, tipo, de repente você vai pagar um negócio e não consegue pagar porque o sistema tá fora do ar. Então, assim, se você tem coisas para fazer, se organize, não deixe coisas para a última hora, porque você pode não conseguir, pô, você vai deixar para pagar o bagulho, o boleto na última hora e o sistema tá fora do ar, e aí você não consegue, aí no dia seguinte você ganha, vai ter que pagar com juros. Sabe essas coisas? Então, assim, programa porque é muito provável, que nem eu já tinha falado sobre um trânsito parecido e a gente ficou com o Pix e deu pau no Pix, sabe? Então, coisas assim. Também compras de internet podem dar errado, podem chegar atrasado, pode ter dificuldades, mal entendidos. Então, se você puder evitar comprar as coisas para a internet ou se você tiver tempo, que mesmo que o negócio chegue atrasado, tudo bem, beleza. Agora, se você pegar e falar assim, não, tem que comprar agora, porque vai chegar e vai dar tempo de eu dar de presente, reveja, porque é muito possível que as coisas deem atrasos, possa vir errado. É tipo um Mercúrio retrógrado um pouco mais sutil, só que com uma energia de saco cheio que a gente vai estar. Também, cuidado, porque as conversas também podem se tornar difíceis. Como a gente está de saco cheio, a gente também não ouve muito bem. É muito comum críticas e mal entendidos, e a gente ficar mais crítico do que o necessário e mais melindroso do que o necessário também. O que que é importante, então? A gente medir nossas palavras, a gente ter paciência, porque a gente vai estar com dificuldade tanto para expressar nossas ideias quanto para entender o que as pessoas estão falando. Então, vale bem organizar suas demandas mentais, não sobrecarregue a sua mente e cuidado para não ficar mais pessimista. É uma tendência a olhar tudo com pessimismo. Na quarta-feira, o Sol vai fazer oposição com Urano. Ah, sabe aquela situação, tipo, salve-se quem puder, onde qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa inesperada pode acontecer? Então, é isso. Sol fazendo oposição com Urano vai fazer um Deus nos acuda. Essa oposição, ela tem uma relação direta com a nossa missão de vida. Então, quando rola uma oposição dessa, na área em que isso acontece na sua vida, que é específico para cada um, mas tem uma energia geral, o que que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber coisas sendo tiradas da nossa vida de forma inesperada e brusca, que no fim das contas, depois que passa o susto, né, que passa o desespero, a gente consegue reconhecer que a gente já queria aquela libertação. O Sol, ele está em Escorpião, então ele fala sobre aqueles momentos de transformação intensa, das coisas que são necessárias, que vão mudar o nosso caminho, que é para recalcular a nossa rota. Só que ele fala de rompimento, de morte, de quebra. E então, é quando a coisa acontece. Sabe quando você vai. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você está em um relacionamento que você não aguenta mais, você fica adiando, 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 resolver isso, resolver isso.
Já até pode ter sim pensado em se envolver com outra pessoa, mas não sabe como vai e tal, e vai adiando, adiando, adiando. E aí, de repente, naquele pior momento, para que haja essa separação, onde você não está com o dinheiro guardado, onde você não sabe o que fazer, de repente vem a separação. Aí você fala: Oi, e agora? O que é que eu faço? Aí o universo te responde: enquanto você podia fazer, você não fez. Então agora a gente teve que te dar um tombo. Aí você vai ter que se virar nos 30 para organizar a sua vida. Se você já tivesse feito isso, você estaria com a vida organizada. Aí você se vira nos 30. Quando passa o susto e o desespero, você percebe que era a melhor coisa, que você já queria que aquilo acontecesse. Então, esse é um trânsito assim. Mas ele pode trazer todo tipo de perda de pessoas, demissões, separações, perdas, rompimentos, mas é brusco e inesperado, principalmente para os signos de Touro e Escorpião. Então, fiquem atentos com as coisas que vocês estão intimamente desejando, mas que não quer reconhecer, porque é ali que a coisa pode a corda arrebentar. O que é bastante importante dizer sobre esse trânsito é fazer acontecer na porrada aquilo que se o universo não metesse a mão na história, você ia continuar vivendo infeliz por muito tempo. Aí a gente pode estar falando de uma profissão infeliz, um lugar de trabalho infeliz, uma relação infeliz, um lugar onde você mora infeliz, um relacionamento afetivo infeliz. O rompimento é sempre numa área em que você é infeliz, mas que você ou prisioneiro, ou que você precisava se libertar, mas você não tinha coragem, não tinha força, ou ficava empurrando com a barriga, ou achava que não era o melhor momento. É sempre numa área assim. Agora, a gente falando em termos globais, a coisa ela é um pouco diferente. Então, o que, que a gente pode enxergar aí durante esse trânsito que começa agora? Falecimento de pessoas públicas, de forma inesperada. A gente pode experimentar também ver catástrofes naturais, acidentes, aumento de protestos e tensões que acabam explodindo em confrontos agressivos, tipo uma passeata que vira uma guerra, o poder sendo usado de forma mais incisiva, então abuso de poder mesmo, tá? Que pode trazer todos os conflitos que poderiam ser mais pacíficos à tona. Na sexta-feira, a gente tem uma lua cheia em Touro. Essa lua cheia, ela é tensa, porque ela vai acontecer em oposição ao Sol, junto com o Urano, que já está em oposição ao Sol. Então, o que, que isso vai fazer com a gente? Primeiro, a gente vai ficar tenso. E a lua cheia mexe muito com a gente, então a gente vai ficar duplamente tenso. Sabe aquelas angústias, aqueles sentimentos que estão dentro de você, parece que você não sabe nem direito o que é que você está sentindo? Respira. Né? Eu gosto de falar, respira, porque às vezes é o que a gente precisa dar uma respirada. Mas a gente vai ter uma percepção de focar naquilo que a gente precisa desapegar. Vocês estão vendo que essa semana toda a gente está falando de desapego, de ver o que é relacionamento, de perdas ou mudanças inesperadas. Tudo tem a ver com se libertar. Urano tá em os trânsitos de Urano, tensos ou não, tem uma energia de desapego, de libertação. Então a gente pode usar isso para focar naquilo que a gente precisa desapegar e como é que a gente aprende a lidar com as situações que saem do controle. Também tem um aspecto muito positivo, que é o momento de colher aquilo que a gente veio plantando nas últimas semanas. Só que a gente sabe que essa lua está em contato com Urano, então a gente pode esperar surpresas e mudanças, nem sempre agradáveis, mas todas podem abalar os resultados que a gente vinha tendo e abalar coisas que pareciam sólidas. Ou seja, relacionamentos que parecem ser sólidos também podem ser abalados se no fundo aquilo ali não tiver realmente estrutura. O que é isso? São relacionamentos em que eles existem, pessoais ou emocionais ou profissionais,
com base em coisas muito sutis. Um relacionamento baseado, por exemplo, no imóvel que vocês compraram, pode ser completamente abalado, né? O relacionamento ele tem que ter como princípio outras coisas. Então, quando a gente está vivendo situações onde os princípios estão errados, ali pode ter abalo, pode abalar todas as estruturas. Então, aquilo que a gente parecia sólido não é sólido. E quando, por exemplo, isso está lidando com carreira, a gente pode, por exemplo, estar preso dentro de um lugar onde não tem como crescer, mas a gente acha que a gente está estável e se contentando com menos do que a gente deveria estar fazendo, ou do que a gente poderia estar alcançando em termos profissionais. O estável não é estável. Nada é sólido. Quais as áreas da sua vida de insatisfação? Presta atenção que tem muita coisa acontecendo que começa essa semana ali. Saturno vai finalmente retornar ao seu movimento direto. Então, todos aqueles compromissos que a gente assumiu lá no começo do primeiro semestre, antes dele começar a andar para trás, eles vão começar a ganhar força agora e aí a gente vai conseguir revisar e consolidar aquilo que a gente se propôs a fazer. Sabe assim, coisas que você marcou de fazer e começou a atrasar e não dá certo e não sei o que. Agora as coisas elas começam a andar de novo e a gente vai começar a conseguir trazer para a terra os compromissos, as mudanças da carreira, as coisas que você quer alcançar. Tudo aquilo tem agora um momento de revisar, ou seja, trazer à tona de volta isso, olhar, bom, agora dá para ir, o que que a gente precisa tirar, o que que a gente precisa mexer e bota lá, vamos fazer o negócio andar. Agora a coisa vai começar a andar. A gente tem que tomar muito cuidado, e então, repito, com as situações inesperadas e imprevistos, para a gente não ter reações impulsivas que acabem prejudicando ainda mais o problema. Então vamos lá. Como lidar com essa semana? Primeira coisa, respira fundo, mantenha calma. Ai, você sabe que vai ter imprevistos, então eu já sei que vai ter imprevisto, então eu vou me trabalhar para não ter reação impulsiva. Não vamos ser impulsivos diante dos imprevistos. E, inclusive, impulsivo assim, ah, não, tá, eu estava fechando um negócio aqui e com isso eu ia viajar, ah, o negócio não deu certo, eu vou continuar viajando. Não, presta atenção, tá? No que acontecer os imprevistos onde afeta e não seja impulsivo. Não taque um dane-se. Tipo, liga o botãozinho do F, né? O oda-se. Oda-se. Não quebra o botãozinho do oda-se, porque a gente vai ter uma tendência a querer mandar tudo, né, pro raio que o parta. Eu acho que a mensagem da semana é algo hoje assim. Ou você muda por conta própria aquilo que precisa, ou você vai ter que aceitar as mudanças que vão chegar, querendo você ou não. As surpresas podem surgir e essas situações imprevisíveis podem trazer reviravoltas importantes. Então, a dica é: se prepara para lidar com mudanças repentinas, evitando que você tenha reações impulsivas. E tente ter uma semana onde você tenha uma folga profissional, uma agenda mais tranquila, tenta desacelerar, se desobrecarregar, evitar coisas, marcar coisas importantes para essa semana, para não ter problema de atrasos imprevistos, rompimentos. Não dependa dessa semana, entende? Leva essa semana do jeito que precisar, em termos profissionais e tal, e foca em resolver a questão emocional que vai estar bastante em alta. Então é isso, comenta comigo como é que está sendo, se vocês estão enxergando as coisas que estão acontecendo, que o que eu estou falando aqui, se vocês estão identificando no momento em que você vê aqui uma previsão ali, uma outra coisa acontecendo aqui. Me comenta isso, me fala se vocês estão curtindo esse quadro, se vocês querem um vídeo só sobre a transição de Plutão para Aquário. E um beijo e muita luz.